Boa noite! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso caminho cronológico, a Bíblia em Ordem. Eu sou Paulo Santos e aqui nós não apenas lemos as Escrituras, nós percorremos a história de Deus com a humanidade na sequência que os fatos aconteceram. Nosso objetivo é tirar as peças do quebra-cabeça e enxergar o plano perfeito do Criador do início ao fim. Então prepara sua Bíblia, sua mente e seu coração, porque a nossa jornada de hoje começa agora. E é uma alegria continuar depois da nossa noite histórica da Páscoa. O povo finalmente coloca os pés para fora do Egito. Hoje vamos ler Êxodo capítulo 13, 14 e 15. E se ontem foi a noite da proteção, hoje é o dia da vitória total. Passamos da saída apressada ao milagre mais famoso do Antigo Testamento, a travessia do Mar Vermelho. Aleluia! Então, vamos juntos? Êxodo capítulo 13. O primeiro filho é separado para Deus. O Senhor Deus disse a Moisés: separe para mim todo o primeiro filho homem dos israelitas e todo o primeiro filhote macho dos animais domésticos são meus, a festa dos pães sem fermento. Moisés disse ao povo: lembrem desse dia, o dia em que vocês saíram do Egito, onde eram escravos. Este é o dia em que o Senhor os tirou de lá pelo seu grande poder. Portanto, não comam pão feito com fermento. Vocês estão saindo do Egito neste dia, no primeiro mês, o mês de Abibe. O Senhor jurou aos seus antepassados que daria a vocês a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus. É uma terra boa e rica. Quando ele os levar para aquela terra, vocês deverão comemorar essa festa religiosa no primeiro mês de cada ano. Durante 7 dias, vocês comerão pão sem fermento, e no 7º dia haverá uma festa religiosa em honra do Senhor. Nesses 7 dias, vocês comerão pão sem fermento. Em toda a sua terra não deverá haver fermento, nem pão feito com fermento. Nesse dia, vocês contarão aos seus filhos que estão fazendo isso por causa daquilo que o Senhor fez por vocês quando saíram do Egito. Essa festa será como um sinal para vocês, como se fosse uma coisa amarrada na mão ou na testa, e os ajudará a lembrarem de recitar e de estudar a lei de Deus, o Senhor. Pois com grande poder ele os tirou do Egito. Portanto, comemorem essa festa religiosa no dia certo, todos os anos. O primeiro filho. O Senhor Deus fará com que vocês entrem na terra dos cananeus conforme ele jurou a vocês e aos seus antepassados. Quando ele lhes der essa terra, vocês darão ao Senhor todo o primeiro filho homem. Todo o primeiro filhote macho também pertencerá a ele. Mas se quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereça a Deus um carneiro. Se não quiserem, quebre o pescoço do jumentinho. Fiquem com todo o primeiro filho homem de vocês, pagando por ele o preço determinado. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que isso quer dizer, vocês responderão: com grande poder o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. Quando o rei do Egito teimou em não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primeiros filhos no Egito, tanto das pessoas como dos animais. É por isso que oferecemos ao Senhor em sacrifício todo o primeiro filhote macho, mas pagamos o preço determinado para ficar com nossos primeiros filhos. Isso será como uma lembrança, como alguma coisa amarrada nas mãos ou na testa, e nos fará lembrar que com seu grande poder o Senhor nos tirou do Egito. A coluna de nuvem e a coluna de fogo. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito quando virem que terão de guerrear. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que faria isso. Ele tinha dito: quando Deus os libertar, levem daqui o meu corpo. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem, para lhe mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia diante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. Êxodo, capítulo 14. Os israelitas atravessam o Mar Vermelho. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Pi-Airote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas obedeceram. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: vejam só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos israelitas fugissem de nós.
Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e o alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Hairote e de Baal-Zephon. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor, e disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu: não tenham medo. Fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca, pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Os egípcios perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerras e cavaleiros. Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerras andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Então o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar, e não sobrou nenhum egípcio com vida. Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Naquele dia, o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas os viram mortos na praia. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Aleluia! Êxodo capítulo 15, a canção de Moisés. Então Moisés e os israelitas cantaram essa canção a Deus, o Senhor. Cantarei ao Senhor, porque Ele conquistou uma vitória maravilhosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. O Senhor é meu forte defensor, foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai e eu cantarei a sua grandeza. O Senhor é um guerreiro, seu nome é Senhor. Ele jogou no mar o exército egípcio e os seus carros de guerra, e os seus melhores oficiais se afogaram no Mar Vermelho. O mar profundo os cobriu com uma pedra, eles foram até o fundo. A tua mão direita, ó Senhor, tem um poder terrível. Ele despedaça o inimigo. Como é maravilhosa a tua vitória. Derrota os teus inimigos e com a tua ira furiosa, tu os queimas como se fossem palha. Tu sopraste e as águas se amontoaram. As ondas se levantaram como muralhas e o fundo do mar ficou duro como gelo. Os inimigos disseram: nós iremos atrás deles e os alcançaremos. Pegaremos todas as coisas que são deles e ficaremos com tudo o que quisermos. Com as nossas espadas nós os mataremos. Porém tu, ó Senhor, sopraste e os egípcios se afogaram, afundaram como chumbo no mar bravo. Não há outro Deus como tu, ó Senhor. Quem
Quem é santo e majestoso como tu? Quem pode fazer os milagres e as maravilhas que fazes? Estendestes a mão direita e a terra engoliu os que nos perseguiam. Por causa do teu amor, tu guiaste o povo que salvaste com o teu grande poder. Tu o levaste para a tua terra santa. Os povos ouviram falar do que fizeste e estão tremendo de medo. Os filisteus ficaram apavorados. Os chefes dos edomitas estão assustados. Os poderosos moabitas perderam a coragem e todos os cananeus estão tremendo. O medo e o terror caíram sobre eles. Eles viram teu grande poder e ficaram parados como se fossem pedras, até que tivesse passado o teu povo. O povo que livraste da escuridão. Tu levarás o teu povo para viver no teu monte, o lugar, ó Senhor, que escolheste para morar, o templo que tu mesmo construíste. O Senhor Deus será rei para todo sempre. A canção de Miriam. Os israelitas atravessaram o mar em terra seca. Porém, quando os carros de guerra dos egípcios com seus cavalos e cavaleiros entraram no mar, o Senhor Deus fez com que as águas voltassem e os cobrisse. A profetisa Miriam, que era irmã de Arão, pegou um pandeiro e todas as mulheres a acompanharam, tocando o pandeiro e dançando, e Miriam cantou para elas assim: Cantem ao Senhor, porque ele conquistou uma vitória gloriosa. Ele jogou os cavalos e cavaleiros dentro do mar. Aleluia! As águas amargas. Aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a um lugar chamado Mara, porém não puderam beber água dali, porque era amarga. Por isso aquele lugar é chamado de Mara. O povo reclamou com Moisés e perguntou: O que vamos beber? Então Moisés, em voz alta, pediu socorro a Deus, o Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água e a água ficou boa de beber. Foi nesse lugar que o Senhor Deus deu leis aos israelitas e pôs-os à prova. Ele disse: Se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que curo vocês. Depois os israelitas chegaram a Eli, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali, perto da água. Glória a Deus! Aleluia! Nós vimos aqui, a história do Mar Vermelho sendo aberto e o cântico de vitória. Nosso Deus é maravilhoso, como Ele é perfeito, poderoso, sobrenatural. Podemos acompanhar aqui, os primeiros passos de Israel em liberdade. Glória a Jesus. É lógico que no deserto eles terão desafios, terão inimigos os perseguindo, mas o Senhor estará com todos em todo o tempo. Resumindo, no capítulo 13 de Êxodo, nós vimos a consagração dos primogênitos como memorial do livramento. Vemos Deus guiando o povo não pelo caminho mais curto, mas pelo caminho mais seguro, através da coluna de nuvem de dia e da coluna de fogo à noite. Em Êxodo 14, nós vimos um momento crítico. Eles ficaram encurralados entre o exército de Faraó e o mar. O povo temeu, mas Deus ordenou: diga ao povo de Israel que marchem. E aí o mar se dividiu, Israel passou em terra seca e o exército egípcio derrotado pelo Senhor. Em Êxodo capítulo 15, nós vemos o cântico de Moisés e o cântico de Miriam. Glória a Deus, a celebração da vitória através do louvor ao Senhor. O capítulo encerra com o povo chegando às águas amargas de Mara, mas Deus tornou elas doce, mostrando que Ele é o Senhor, o Deus que sara. Aleluia! Meus irmãos, às vezes Deus nos coloca diante de um mar impossível para que possamos ver que a nossa salvação não vem de nós, vem do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O mesmo Deus, meu irmão, que abre o mar, é o que cura as águas amargas de nossa alma. Amém? E eu quero fazer aquela reflexão final no qual eu lhe pergunto. Diante do perigo, Israel quis voltar para o Egito. Você já sentiu vontade de voltar para o que era conhecido por medo do novo mar que Deus colocou à sua frente? Então lembre-se, Deus não abre o mar para você voltar. Ele abre o mar para você atravessar. Amém? Vamos juntos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado porque Tu és a coluna de fogo nas noites escuras. Obrigado porque quando não temos para onde ir, Tu abres o caminho. Que nós venhamos, Senhor, entoar hoje o nosso cântico de vitória, confiando que aquele que nos tirou do Egito é poderoso para nos levar até a promessa. Oramos em nome de Jesus.
Amém. Muito obrigado, meus irmãos, por caminhar comigo hoje no caminho cronológico. Se esse episódio falou seu coração, não esqueça de compartilhar com um amigo seu que também precisa ouvir a voz de Deus. E eu te espero no próximo episódio, onde continuaremos desvendando a história da salvação em um passo de cada vez. Fique na paz do Senhor e até a próxima.